Olá, boa tarde para todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. Para mim é um privilégio. Tivemos um probleminha técnico, mas já resolvemos. E no final eu achei que foi ótimo a Flávia ter entrado antes, porque vocês puderam perceber, vocês vão poder entender melhor o que eu vou falar hoje, agora para vocês, né? Isso que a Flávia fez com esse cachorro lindo, né? Que toda vez eu fico emocionada. É o que a gente faz o tempo todo com as pessoas. A gente faz isso direto. A gente tira as pessoas da morte o tempo inteiro. Por que que nós temos esse privilégio? Porque nós entendemos a linguagem. Olá, boa tarde para todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. E agora? Também é um privilégio. Tivemos um probleminha técnico, mas já resolvemos. E no final, achei que foi ótimo a Flávia ter entrado antes. Vocês puderam perceber, vocês vão poder entender melhor o que eu vou falar hoje para vocês, né? O que a Flávia fez com o livro, né? Toda vez eu fico emocionada. Só um minutinho, gente. Fiquem calmos. Tá dando. Eu estou escutando o que eu estou falando. Eu deixei o YouTube escutando a Flávia e deixei, agora ficou dobrado. Então vamos lá, agora vai dar para a gente conversar direito. Tá tudo certo aí, Enzo? Agora? Enio? Tá bom. Então, o que a gente faz com a Flávia, que vocês viram fazer com o cão, e vários animais estão passando por isso já, né? Porque tem vários médicos veterinários que estão fazendo esse trabalho. Nós fazemos o tempo todo isso com as pessoas. Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente entende a linguagem celular. Enquanto você não entender a linguagem celular, a gente não consegue ajudar o paciente. Então, uma coisa é o que a gente gosta, uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que a célula gosta, o que a célula tem certeza. A célula não acha, a célula tem certeza. Então, a gente precisa entender isso para começar a entender todo o processo, né? De cuidar do nosso paciente. Então, para falar um pouquinho da medicina funcional, que a gente pratica com humanos, né? A gente tem uma definição, né? Da Anvisa, no que se refere à medicina funcional. O que é a medicina funcional? Ela é todo aquele, o alimento funcional, né? Na verdade, não é medicina, mas o alimento é todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções metabólicas normais básicas, quando consumido como parte de uma dieta usual, produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos e benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica. Então, a gente pode usar o nutriente funcional, ele, o que ele faz? Ele conversa com a nossa célula, porque a única que pode fazer metabolismo são as nossas células e as nossas bactérias. Então, células e bactérias fazem metabolismo. Tanto uma como a outra, seja do animal, seja do humano, né? Porque o animal também tem, né? Bactéria, tem uma microbiota intestinal. Se você não der para esse ser o que eles gostam, o que a célula gosta, o que a microbiota gosta, ele jamais vai conseguir trabalhar a seu favor. Toda vez que a gente faz alguma coisa que o nosso sistema, ou as nossas bactérias, não gostam ou terão que se proteger contra, vai reverter, isso vai ser um revertério contra nós, ou seja, nós teremos problemas de saúde. Então, todo problema de saúde, ele se baseia, basicamente, qual que é a base do problema de saúde do animal, né, do ser vivo, da célula animal? Definitivamente é a disfunção celular a partir da disfunção da microbiota intestinal. Então, são coisas básicas que a gente pensa muito na hora de tratar um paciente. Por isso que a
a gente fala muito de medicina funcional, nutrição funcional, e a gente pensa em microbiota intestinal. A microbiota é o cérebro, o tal do cérebro desconhecido. Por quê? Porque ele, na verdade, manda no cérebro conhecido, né? Então, a bactéria, ela manda no cérebro conhecido, a microbiota intestinal. Bom, para a gente pensar, então, em modular essa microbiota e modular essa célula, a gente precisa pensar necessariamente no quê? O que é o alimento? Então, qual é a diferença do alimento tradicional e do alimento funcional? O alimento tradicional, você vai pensar no quê? Em contagem de caloria. Então, você pensa na caloria, né? Fala assim, bom, vou fazer a dieta dos pontos, né? Então, eu posso comer tantos pontos, são tantas calorias e tá tudo certo, né? Isso não existe na linguagem celular. Isso é um absurdo na linguagem celular. A linguagem celular, ela quer saber da qualidade da alimentação e não da contagem de caloria, né? Quais nutrientes estão contidos naquele alimento que vai reverter na manutenção, na ação, na produção da minha célula, né? E no crescimento ou não bacteriano. Dietas para doenças. A gente não tem dieta para doença. A gente tem dietas baseadas em modulação de desequilíbrio orgânico. Ou seja, eu vou fazer o seu exame bioquímico e vou ver aonde você está em desequilíbrio e vamos corrigir o seu equilíbrio metabólico. E isso é totalmente individualizado, porque a doença que você tem, podemos ter a mesmíssima doença em graus totalmente diferentes, né? Por exemplo, a depressão. A depressão você tem desde um humor, né, uma alteração no humor, uma irritabilidade, uma falta de sono, até o suicídio, né? Então, existem várias facetas, né, da depressão. Vai depender de vários fatores metabólicos que vão se reverberar a partir dos seus genes, ou seja, cada um tem um genes, cada um tem uma expressão genética, né? E cada um tem uma microbiota intestinal diferente, e cada microbiota tem os genes também, né? A própria microbiota tem os seus genes, tanto é que a gente chama de microbioma, não de microbiota, né? A gente também tem as bases de ciência, né? A nossa base não é livro, ele realmente demora muito para ser escrito, né? Então ele fica defasado, a gente sabe disso, a não ser, claro, em livros de base, como bioquímica, que não muda absolutamente, né? Fisiologia não vai mudar também, né? Mas no que se refere a bases de artigos científicos para tratamento de doenças, ou tratamento celular, né? Devido ao metabolismo, novo tipo de microbiota, o que está se descobrindo, isso tem que ser artigo científico, não tem como você descobrir isso em livro, de forma mais rápida, mais atualizada, né? E a gente tem estudos, na tradicional, a gente trabalha com estudos populacionais e na funcional, não. A individualidade bioquímica, como a gente falou, né? Porque não existe, as pessoas não são iguais, a impressão digital é completamente diferente, as pessoas são bem diferentes, né? Por mais parecidas que pareçam ser, né? Mas elas são bem diferentes. Então, a gente tem lá arroz, feijão, carne, fruta, legumes, a nutrição, ela tem nutrientes, vitamina, minerais, aminoácido, ômega 3, fibra. Você fala assim, puxa, Ruth, mas que horror, na nutrição funcional não tem sabor, né? Não, pelo contrário, a nutrição funcional tem muito mais sabor do que a alimentação clássica. Porque como a nutrição funcional, ela trabalha com tudo que é natural, ela consegue dar muito mais sabor, né? A gente tem restaurantes aí funcionais maravilhosos, com sabores incríveis, né? Por exemplo, a dieta orgânica, né? O alimento orgânico, ele é muito mais saboroso que o alimento que não é orgânico, né? Porque o agrotóxico, ele tira do alimento muito sabor, né? Ele tira muita coisa do alimento, né? Porque ele não deixa aquela planta crescer absolutamente sozinha para conquistar, né? As suas condições a partir do sol, a partir do calor, a partir do frio, a partir do vento, né? O agrotóxico tira essa capacidade, né? Por exemplo, o resveratrol é um nutriente, né? Que todo mundo conhece aí, antioxidante, anti-inflamatório, protetor celular, protetor mitocondrial, ele é maravilhoso. Ele é encontrado na uva, né? A gente sabe que o vinho, as pessoas falam muito do resveratrol no vinho, mas a gente tem aí o resveratrol, ele vai crescer, ele vai aumentar a sua concentração em uvas que estão
que sofreram maior ataque ambiental. Por exemplo, ataque do ambiente, no que se refere à luz, a calor, a sol, né? Então, o resveratrol, na verdade, é uma proteção da planta. E o alimento que é orgânico, ele tem mais resveratrol do que o alimento, do que a uva que não é orgânica, né? Então, gente, é muita coisa envolvida, né, no que se refere à nutrição funcional e à alimentação normal, né? Então, a gente enxerga como é que eu vou ver esse arroz dentro de você, né? Será que eu só tenho arroz e feijão para comer? Será que eu tenho outras coisas mais interessantes, mais nutritivas e tão saborosas quanto, né? Então, a gente aprende essa nova forma de enxergar o alimento, né? E ela é muito interessante, essa nova forma de enxergar o alimento. E aí a gente tem uma outra questão muito importante, que é a nutrição, para que você possa dizer que você está nutrido, o que você precisa? Você precisa de um alimento adequado, né, que tenha nutriente nesse alimento, para começar, né? Então, McDonald's, a gente vai encontrar nutriente? Vai encontrar nutriente. Só que muito pouco, né? Comparado a uma verdura, um legume, uma carne, né? Principalmente o orgânico, né? Então, você precisa ter um alimento adequado, você precisa ter uma digestão adequada, você precisa ter ácido clorídrico para dar conta dessa digestão, né? Se você tem hipocloridria, você já não consegue fazer isso. Eu não sei se nos animais, acredito que nos animais também tem esse tipo de problema com ácido clorídrico, né? Eles também têm, eu não sei direito a respeito disso, a gente é tanta coisa para estudar que os veterinários aí da Masterminds aqui sabem bem isso, vocês também, né? Você precisa de absorver, então você precisa ter enterócitos capacitados para absorver isso, e você precisa ter biodisponibilidade, ou seja, chegar na célula. Aí você está nutrido. Eu pergunto a vocês, quem é que tem essa competência? Quem é que tem essa competência? Como é que você se sente quando você come? Você se sente saciado, leve? Ou você sente distensão, arroto e gases? Pronto. Se você sente arroto, distensão e gases, você já não está fazendo a nutrição adequada, já tem sérios problemas para começar na digestão com ácido clorídrico, por exemplo. Isso para falar só do ácido clorídrico, né? Claro que tem muito mais coisas envolvidas nisso. A nutrição de verdade, ela vai pensar em todos esses aspectos, né? Não é um aspecto só. Aí, pensando, só para dar um exemplificar para vocês, o que é digestão absorvendo biodisponibilidade, eu trouxe a vitamina B12 para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho a vitamina B12, olha só, para eu conseguir absorver a B12, né? Olha só, eu preciso necessariamente da aptocorrin, que é o ácido clorídrico, né? Essa aptocorrin mais a B12 vai ser desconectada da B12 a partir da bilis que você tem. Então, você precisa ter uma vesícula, né? Já pensou se for aquele cachorrinho lá com aquela vesícula? Eu não sei como é que é, vou falar de humano melhor, né? Então, para quem não tem vesícula, por exemplo, para quem não tem ácidos biliares, né? Disponíveis adequadamente, você já não vai conseguir fazer essa quebra da B12, né? Para ela poder se conectar ao fator intrínseco, né? Você precisa de enzimas pancreáticas para poder fazer isso, e claro, da B12, né? Porque ela vai ser absorvida. E aqui na membrana, se você aumentar, olha só, você para poder conseguir absorver essa B12, você precisa desconectar ela do ácido, do fator intrínseco, né? Ele precisa ser degradado, né? Pelo lisossoma, ou seja, você precisa ter sistema imune acoplado aqui ao sistema, não é, o lisossoma não faz parte do sistema imune, mas ele atua, né, de uma forma para ele poder degradar o fator intrínseco, e ao mesmo tempo você vai ter que ter uma relação com o receptor MRP1, ou seja, você precisa ter um receptor aqui no final da membrana, né, para poder entrar no plasma. A B12, você vai precisar também de um receptor aqui no final do enterócito, né? Para você voltar e se conectar de novo com o TC, que é um fator também, é um carreador da B12. Então, imagina a quantidade de coisas, de componentes que você precisa ter para conseguir absorver uma simples B12. Né? Por isso, por exemplo, que nos idosos, ele tem que tomar injeção ou tomar sublingual. Né? Então, é muito difícil,
Eu não dou B12 na forma de cápsula para ninguém, eu só dou B12. Eu não posso dar injeção, os médicos dão, que eu trabalho com médico, eu nunca vou trabalhar sozinha, né? A gente tem que ter integração no paciente. Então, a gente tem a B12 na forma sublingual ou na forma de injeção mesmo, né? Citoneurin. Veja, isso é só um exemplo, né? Imagina a quantidade de situações que a gente precisa absorver, são 44 nutrientes, né? Então, a coisa não é tão simples como se parece, né? Bom, e aí a gente tem o quê? Agora, voltando para esse pensamento, né, de se tratar da medicina personalizada, da medicina integrativa, né, que o Ronald falou para vocês aí, a gente tem o horizonte clínico, né? Então, esse artigo ele fala muito, meu artigo de 2013, é um artigo, não é antigo, né? Mas ele mostra para a gente qual é o tempo e o desenvolvimento do envelhecimento saudável ou não. Então, você tem aí, o artigo fala de gatilhos, você tem gatilhos, um estresse exacerbado, né? A sogra vem morar com você na Covid. Fala a verdade, né? Dureza, né? Um chefe, uma chefe terrível, né? Então, tem coisas que são gatilhos aí, o estresse, né? Que hoje em dia a gente sabe que tem bastante, né? Você tem uma predisposição genética, nós sabemos que nós temos de 10 a 20 genes diferentes, de 10 a 20 genes, todos nós nascemos de 10 a 20, com 10 a 20 genes para doença. Então, você terá certamente uma doença, se todavia, porém, expressar esses genes, ele pode ficar silenciado. Nós temos como deixar ele bem quietinho, mas vai depender do quê? Dos gatilhos e dos fatores ambientais. Então, o ambiente ele é determinante, né? A literatura deixa isso muito claro, 95% da predisposição genética, o fato de você ter os genes não significa que você terá a doença, definitivamente a literatura deixa isso muito claro, né? Então, você vai ter aqui os fatores ambientais, fuma, não fuma, bebe álcool, não bebe, come errado, não come, faz exercício, não faz, né? Tem estresse, não tem, faz higiene do sono, não faz, enfim, são N, poluição, N fatores aí que a gente precisa limpar, né? Faz a comida na panela de inox cirúrgico ou faz a comida no alumínio, né? Aí, dependendo do que você fizer, você vai ter alumínio ou não, né? Usa desodorante antitranspirante, vai colocar alumínio também. Pinta o cabelo, como eu pinto, vai ter chumbo, né? Então, o ambiente vai determinar, né? O que acontece nos seus genes, né? Só que o ambiente pode ser revertido, pode ser modulado, né? É isso que a gente faz, foi isso que a Flávia fez com o cachorro, né? Isso que a gente faz o tempo todo com as pessoas. A gente modula esse ambiente e muda completamente a resposta metabólica, né? Nas agressões ambientais. Opa! Aí você tem aqui as alterações metabólicas, então, a partir desses gatilhos, da disposição genética dos fatores ambientais, e você começa a ter sinais e sintomas. Ai, estou com refluxo, ai, estou com gases, ai, não estou digerindo direito, acho que eu estou com hipocloridria, acho que eu estou digerindo mal. Um exemplo, né? Estou com dor de cabeça, né? Aí é o momento de você fazer a grande mudança. É aqui que você faz a mudança. É nos sinais e sintomas. É que nem Covid. É nos primeiros dias, não é no 7º nem no 8º, no 9º, no 4º, no 10º, né? Aí você já vai para onde, se você fizer isso, né? Se você tiver os genes para isso, você vai para o respirador lá, né? A gente sabe que 75% das pessoas morrem, né, no respirador. Qual que é o momento de cuidar de qualquer doença, Covid, qualquer doença, né? É nos primeiros sinais. Eu acho que eu vou gripar, né? É esse momento que a gente vai. Então, a gente tem que começar a perceber que as dores, as sensações de mal-estar, emocionais ou físicas, estão diretamente ligadas com esta condição. Nada vem do oco da taboca. Tudo tem um motivo de ser. Então, se a gente não presta atenção na gente, a gente não vai conseguir enxergar essas respostas metabólicas e esses sinais e sintomas. Eu não vou conseguir fazer o quê? Procurar ajuda e mudar. Fazer uma intervenção médica e nutricional, ok? Se eu não faço isso, eu vou ter cronificação e aí eu vou ter a doença. Ou seja, as pessoas esperam o processo da doença porque os médicos clássicos dizem
que é normal e que você tem que aprender a conviver com isso. Isso é uma das coisas mais absurdas que alguém pode falar para alguém. Ok? Quem me segue, eu tenho meu Instagram, Ruth_Mercúrio, eu ensino isso o tempo todo para os meus seguidores, né? Para os leigos. Pelo amor de Deus, não escutem esses médicos. Fujam desses médicos ou falem para eles irem estudar. O mínimo que eles podem fazer, né? Bom, então basicamente é isso. Então, toda doença possui a mesma causa: terreno biológico, acidificado e inflamado. Toda doença é a mesma coisa. As células estão corrompidas, as células estão entrando em necrose tumoral, as células estão entrando em apoptose celular, elas morrem rapidamente. É o que a Covid faz, só que durante anos a fio. Essa é a diferença, anos a fio. Ok? O que a Covid faz para quem não cuidou do início, porque quem cuida do início, a Covid é uma gripe como qualquer outra, né? A gente é impossível não falar da Covid, né? É impossível. Aí você tem, então, a saúde celular ou a doença. Então, se você tiver um meio ácido, você vai ter um meio inflamado. Se você tiver um meio alcalino, você vai ter um meio desinflamado. Então, comer uma comida alcalina é muito diferente de você comer uma comida acidificante. Porque as comidas acidificantes, que são as comidas industrializadas, excesso de álcool, leite e derivados, farinha de trigo, né? Açúcar e derivados, leite e derivados, eles têm uma capacidade muito grande de acidificar o meio, porque ele causa o quê? Inflamação. Então, o que a gente precisa? Alcalinizar. Comer legumes, frutas, verduras, é isso aí, gente, não tem jeito. Se você quiser saúde, eu sinto muito, não é o que você gosta, não. Eu sinto muito. Célula não está nem aí com o que você gosta. Célula é extremamente egoísta e ela quer só o que ela quer. O que ela não quiser, ela vai lutar contra e ela vai se autodestruir. Ok? Ela não consegue sobreviver. Ela se mata. Ela é temperamental, inclusive, né? E aqui a gente tem, então, um artigo científico, que eu acho que vale a pena vocês lerem, que mostra a nutrigenômica, ou seja, que os alimentos bioativos, né, os alimentos bioativos, eles são alimentos fundamentais, os alimentos bioativos, por quê? Porque eles vão modular os genes, a reparação genética, eles vão modular a apoptose celular ou não, eles vão modular o crescimento, o ciclo de crescimento celular, eles vão modular a sua resposta inflamatória, eles vão modular o metabolismo de carcinoma, a regulação hormonal e a diferenciação celular. Ou seja, ter câncer ou não ter câncer, ficar doente ou não ficar doente. Então, esse artigo ele mostra claramente que os alimentos, e quais são esses alimentos, né? Alimentos que têm componentes bioativos, são fundamentais para que você consiga regular essa resposta celular. A célula precisa necessariamente de componentes bioativos fitoquímicos maravilhosos. E, graças a Deus, vocês têm aí uma pessoa incrível, que é o Ronald, eu sou puxa-saca dele, porque ele realmente merece. Ele é o cara que estuda muito, é o cara que está lá se atualizando mais do que eu. Acho que o Ronald se atualiza mais do que eu ainda em cursos. Ele faz milhões de coisas, né? Hoje mesmo ele já está em outra pós-graduação. Por quê? E ele trouxe para você esses ativos e a Flávia usou esses ativos. Por isso que aquele cão melhorou. Né? Então, se a gente não entender isso, a gente não vai ajudar o nosso paciente jamais. É importante que vocês entendam como esses bioativos atuam na célula, né? Então, aqui mostra também a microbiota intestinal, a dieta, a microbiota intestinal relacionada com a doença e a saúde. Então, lembra que eu falei para vocês? Você tem a célula e você tem a microbiota intestinal. E dependendo da predisposição genética, a gente já falou isso, dependendo da modulação do seu sistema imune e o ambiente, né? Os triggers do ambiente, ou seja, os gatilhos ambientais, né? Como eu dei o exemplo lá da sogra não morar junto, né? Brincadeira, né, gente? Você pode modular completamente essa microbiota e trazer respostas altamente inflamatórias ou respostas, como ácidos graxos de cadeia curta, protetoras, né? Ou o timal, que é o trimetilamine, que é
conhecido timal, que é o metabólito da bactéria que vai causar, por exemplo, morte cardiovascular, doença cardiovascular, né? Então, todas as doenças, gente, ela vem de um processo inflamatório imunológico que tem uma característica genética, mas muito mais do que genética ambiental. Então, eu preciso modular muito mais o seu sistema imune, modular sua microbiota intestinal, que é o que a gente faz, que vocês estão fazendo nos cães também, né? Que o pessoal do Masterminds vai ensinar vocês hoje a fazer, mais ainda, a Flávia já falou, para vocês entenderem melhor como isso funciona. E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem, a quantidade de artigos científicos em 13 de 6 de 2019. Se você colocar intestinal microbiota, né, intestinal microbiota no PubMed, hoje, coloquem agora. E me digam aí, anotem, por favor, quem está vendo os comentários, quanto hoje tem de artigo científico aqui, ó, de 20 a 21.095, isso em 13 do 6, né? Em 4 do 5, eu tinha 31 mil. 13 do 6, 21 mil, para arredondar, né? E hoje, tem quanto, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês acham aí. Sei lá, intestinal microbiota. Para vocês terem uma ideia de como a microbiota está sendo utilizada. E vocês vão ver aí a aula falando disso, né? Pessoas já, o Luiz Fernando estuda muito. Muitos de vocês conhecem o Luiz Fernando, adoro ele, assim, adoro, sempre gostei, sempre segui ele. Ele é incrível, ele fez nutrição e ele faz a funcional, né? Então, ele faz isso nos cães, né? Maravilhoso. Ele usa os ativos aí da Neovete bastante, inclusive. Então, o que você tem aí? Você tem os alimentos que protegem a barreira intestinal, à esquerda, e os alimentos que danificam essa barreira intestinal. Então, não adianta, gente. A comida, ela manda e acabou. Por que a comida manda? Porque a nossa maior barreira intestinal, lembrando que barreira é física, e faz parte do sistema imune inato, é o nosso principal sistema de defesa, é com ele que a gente tem que contar para matar tudo quanto é vírus, não é com vacina, não, é com ele que a gente tem que contar. Você pode tomar vacina, mas você vai precisar desse sistema imune para dar conta, ok? Então, é dele que eu estou falando. A maior barreira intestinal física é definitivamente a do intestino. Vocês têm uma ideia? Se a gente abrir isso daqui, esses enterócitos, nós vamos ter uma quadra de tênis dupla diária de contato. 85% do sistema imune vem trabalhar aqui, nessa barreira. Né? Por quê, gente? Porque nós temos a pele, que é uma baita barreira. Só que ela é menor do que a do intestino. E mesmo que o intestino fosse menor do que a pele, quem é que recebe muito mais contato de antígeno? Intestino, gente. Quanto você come por dia? Já pensou nisso? Aquela gelatina diet de morango que você comeu para emagrecer. Aquele adoçante que você comeu depois de uma churrascada e você pede café com adoçante. Você comeu um monte, você pede café com adoçante. É assim que faz? Aquele adoçante, quem é que fez? Existe dentro do organismo? Não. A gelatina diet de morango, o que ela tem? Adoçante, corante e saborificante. E daí? O que você faz com ela? O sistema imune não quer saber. Isso tem dentro do seu corpo? Não. O sistema imune vai reagir. Então, quando chegar aqui no seu intestino, eu sinto muito. Você vai ter uma resposta imunológica, inflamatória e oxidativa. Imagine o resto. Imagine o resto. Então, a microbiota e a saúde estão intimamente ligados e tem muito mais. E tem mais. A microbiota, ela faz a programação do fenótipo imunológico. Gente, a coisa é séria, né? Programação do fenótipo imunológico, né, é coisa, assim, absurda, né? Então, quando você tem uma colonização apropriada, a colonização apropriada é influenciada pelo parto natural e pelo prebiótico e oleosacarídeos do leite materno, resultando em uma mucosa e fenótipo adequado. Então, até nos primeiros 1000 dias de vida, é determinante os primeiros 1000 dias de vida para o resto da vida dessa criança. Se ela vai ter uma doença ou não vai ter uma doença. Então, a gente consegue mudar isso? Consegue. Vai dar trabalho, mas a gente consegue mudar isso. Felizmente, a gente consegue mudar isso. Mas uma criança que teve aleitamento materno adequado, porque muitas vezes a mãe, gente,
ela também está com problema. E aí eu tenho que cuidar da mãe para ela não passar para o bebê o problema. E muitas vezes o bebê tem problema porque a mãe está passando para o bebê os antígenos que vão com ela, ok? Então a mãe precisa cuidar muito bem do alimento. Estou cansada de ver mãe que fala, ai, não aguentei, eu precisei comer. A mãe que está amamentando, né? Ai, não aguentei, eu precisei comer aquele doce maravilhoso, aquele bolo que a minha mãe fez de cenoura, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Quem que não gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? É incrível, né? Todo mundo acho que gosta, porque todo mundo, a mãe da gente fazia, né? O que acontece? A criança à noite ela não dorme, o bebê à noite não dorme, o bebê tem cólica. Aí a mãe fala, puxa, Ruth, realmente, né? Então, gente, tudo está interligado. Absolutamente tudo está interligado. Então, a gente tem esse artigo científico também que mostra que a microbiota intestinal ela vai trazer repercussões absurdas, tão grandes, que vai te dar obesidade, diabetes e síndrome metabólica, né? Então, olha como está tudo interligado, as flechas vão e vêm, né? A barreira intestinal, a disfunção, o gut, a disfunção da permeabilidade intestinal está super associada a isso, ao supercrescimento bacteriano, a desbiose, né? A inflamação, a endotoxemia metabólica associada definitivamente às doenças cardiovasculares. Então, o sistema imune está intimamente ligado ao sistema cardiovascular, causando as doenças cardiovasculares, e a doença cardiovascular e a imunidade causando a desbiose e vice-versa, a desbiose causando inflamação também e trazendo a resposta inflamatória cardiovascular, fora obesidade, ou seja, está tudo ligado, não está nada separado, né? Está tudo absolutamente ligado. Bom, a partir disso, então, a medicina funcional americana, mais ou menos 60 anos atrás, né, que começou, mas a gente tem aí pelo menos 30 anos de muito estudo, né, muito estudo em cima disso, criou o protocolo 4R, né, a medicina funcional. Então, qual que é esse protocolo 4R? É um protocolo, gente, que envolve limpar, né, a gente tem que limpar esse organismo, essas células que estão altamente intoxicadas, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, como a Flávia falou, e os outros nutricionistas, sabe? Os outros veterinários vão falar para vocês, deixa eu ver aqui só a hora para não perder 11 minutos, é o tratamento 4R, que é remover. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é remover tudo que está atacando aquela pessoa. Xenobióticos, xeno é contra, biótico é vida, tudo que é contra a vida. Então, alimentos alergênicos, xenobióticos. Por exemplo, leite e derivados, como eu já falei, glúten, ovo, ele é altamente alérgeno, né? A gente tem as castanhas, e sem humano, né, gente? Cachorro não vai comer essas coisas, acho, né? Até come, mas você vê que cachorro passa muito mal com leite, né? Glúten também, se alguém dá um pedacinho de glúten para minhas cachorrinhas, elas passam mal, né? Então, a gente tem que remover esses alimentos. Só alimentos? Não, a gente tem que remover o máximo possível de agressores. Então, se eu tenho metal pesado, eu vou tirar, não é isso? Vou fazer uma quelação, uma limpeza nesse metal pesado, né? Inclusive, tem aí, eu não sei se tem em cachorros, em animais, mas em humanos a gente faz quelação de metal, assim, com muita facilidade, né? Muito comum para a gente fazer, né? Quelação venal. Aí, depois que a gente removeu, que a gente tirou o que estava agredindo, claro, né? Eu tenho que tirar. O que eu faço? Eu recoloco. O que eu faço? Eu vou. O que é recolocar? São medidas utilizadas para reequilibrar as concentrações do ácido clorídrico, das enzimas essenciais para a digestão, vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, moduladores da imunidade, reparo da mucosa intestinal, ou seja, tudo que eu preciso para reconstruir aquele intestino, reconstruir aquela célula. Porque as organelas, o Ronald falou para vocês, retículo endoplasmático e mitocôndria estão diretamente ligados à morte celular. Né? O retículo endoplasmático e a mitocôndria eles estão grudadinhos por uma membrana, eles não estão separados, não, gente, na célula. Eles estão grudados por uma membrana. Quando o retículo endoplasmático ele tem um desequilíbrio por estresse oxidativo, ele vai aumentar o influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio ele vai aumentar, vai dar um comando para a mitocôndria para fazer a apoptose celular. A célula morre e aí começa a disfunção. Aí a pessoa começa a ter as doenças autoimunes,
câncer, né? Doenças neurológicas, e aí vai, né? E aí você tem reinocular, que é reintroduzir colônias de probióticos em quantidades adequadas para benefício da saúde. Por que que eu vou primeiro limpar, recolocar e depois eu vou reinocular? Porque no início, para o humano falando, né? No início, quando eu estou tratando essa desbiose do humano, quando eu estou tratando, tirando, limpando ele, tratando a desbiose, eu vou primeiro limpar, preparar o terreno para colocar o probiótico. Nunca coloco probiótico no primeiro dia de consulta, nem no segundo, nem no terceiro. Eu vou colocar talvez até no 30º dia, né? Dependendo do paciente, isso depende muito do paciente, né? Isso no animal pode ser muito diferente. Você vai ver a necessidade, mas pelo menos uns 7 dias, dá um tempinho, que você precisa colocar carvão ativado, por exemplo, para limpar tudo que está no intestino, para limpar, né, as toxinas. O carvão ativado junto com bactéria não combina, né? Então você limpa primeiro, não é isso? Para depois ajeitar os móveis e depois ajeitar a toalhinha. Né? A toalhinha vai por último lá. É importante o probiótico? Claro, ele não é um detalhe, ele é super importante. Mas ele precisa ser colocado no momento certo. Aí você vai reparar, que é o quê? Introdução da dieta não irritativa, rica em nutrientes. Claro que reparar está junto com recolocar. É que a gente separa um pouco, tá? Para vocês entenderem didaticamente. Mas é claro que eu vou introduzir a dieta não irritativa, porque a pessoa vai ficar sem comer? Claro que não vai sem comer. Eu tenho que tirar eu tenho que remover, eu tenho que recolocar. Então, reparar que a introdução da dieta não irritativa rica em nutrientes, ela está em recolocar, ok? Ao mesmo tempo que você vai fazer isso. Didaticamente que a gente separa, ok? Porque a pessoa, o animal, não vai passar fome. A Flávia deixou isso claro para vocês, ela mudou a dieta, né? Então, você tem que deixar a pessoa com alguma coisa para comer. Então, você vai remover, é uma detox que você vai estar fazendo, uma detox hepática e renal, é super importante. Lembrando que a detox, você precisa dar componentes para melhorar essa detox. O Ronald, a Inovete se preocupou com isso. Nós temos componentes detoxificantes, né? O Renavash é um deles, né? O Renavash, eu acho assim, básico na hora que você está tirando as toxinas, né? Porque quando você tem muita toxina no seu. Quando você tem muita toxina no seu organismo, você acaba liberando muita toxina. E o seu fígado tem que dar conta disso, né? Então, você acaba tendo estresse hepático por conta disso. Claro que você vai ter, porque você vai estar liberando muita toxina. O que são toxinas? Elementos químicos que vão reagir com outros elementos químicos que vão oxidar, que vão fazer reações oxidativas e estresse oxidativo. Porque, afinal de contas, todos os componentes têm carbono, tem oxigênio, tem nitrogênio, não é isso? Então, na estrutura química, o oxigênio em excesso, o carbono, o nitrogênio acaba oxidando. Então, você tem uma carga hepática muito grande. Você tem que dar alguma coisa para ajudar. Então, isso entra aqui, ó. Isso entra aqui, ó, em recolocar. Recolocar, ok? Que também é um reparar. Certo? Então, recolocar e reparar, eles andam juntos, não se esqueçam disso, tá? Aí, a gente tem, então, toda a detoxificação por meio da urina, das fezes e dos ácidos biliares, né? E a gente, no humano, eu preciso ver se ela tem vesícula. E se ela não tiver vesícula, se ela tiver pedra na vesícula, se ela tiver algum problema na vesícula, ela pode ter uma dificuldade de liberar isso e poder até fazer barro na vesícula, para vocês terem uma ideia. Tal a carga. Eu preciso ir mais devagar. Então, eu faço sempre uma ultrassonografia do abdômen do meu paciente. Isso é protocolo meu, onde eu vejo essa vesícula, onde eu vejo se você tem pedra, o estado dessa vesícula. E se eu ver que o negócio está muito feio, eu primeiro cuido, né, dessa vesícula, vou tratar, vou detoxificar de uma forma mais leve, para não ter a pessoa não ter uma dificuldade maior de detoxificação, porque você precisa muito, né, do fígado e da bilis nesse momento, tá? Aí você tem, então, para terminar aqui, você tem a microbiota intestinal, maravilhosa aqui, né? A sua microbiota, onde você tem a microbiota, onde você tem os enterócitos, lindos, maravilhosos, as tag junctions presas aqui, ó, eles estão em pezinhos, onde você tem uma célula dendrítica. Dendrítica por quê? Para tem dedo, ela sobe lá e fala assim, opa, deixa eu pegar esse bicho que está aqui em cima, ele nem entra aqui para baixo, vai ficar tudo aqui em cima.
para que tudo fique aqui em cima é onde? A luz do intestino, né, gente? A luz. Aqui você tem o muco, olha o muco que lindo aqui, ó. Olha que coisa mais linda o muco, bem feitinho. Você tem imunoglobulina A, que foi feita pelas células B do sistema imune adaptativo. Você tem o FOX3, que vai acionar essas células B a partir das células dendríticas, que dependendo do que tem aqui em cima, a célula dendrítica fala, vem aqui FOX3, para poder ser célula B e fazer IgA. IgA, que é a primeira imunoglobulina de defesa do nosso muco. Essa IgA, ela vai fazer o quê? Ela vai estar aqui, ó, tá vendo a IgA aqui? Ela vai pegar um antígeno, né? Uma bactéria nociva, um antígeno. Quantos antígenos vocês estão vendo aqui? 1, 2, 3, 4, né? Quantidade pouca de antígeno. Você não pode ter muito antígeno, né? Se você comer comida industrializada o dia inteiro, você não vai ter só isso de antígeno, né? Se você comer gelatina diet de morango todos os dias, o que não é do corpo, ele vai reconhecer como antígeno, o sistema imune vai querer matar. Então, o sistema imune está aqui para isso. Essa é uma barreira imunológica. Essa barreira não deixa esses bichinhos entrarem. Mas não pode ter muito. E o que você tem aqui? Bactérias probióticas maravilhosas. E o que você tem? Bactérias mortas, LPS, pedacinhos de bactéria, lipopolissacarídeo de membrana, são as bactérias mortas, LPS, que vão fazer um processo inflamatório se estiverem exacerbadas. Então, veja, você tem aqui no núcleo da célula uma expressão dos genes NF-κB, né, P50, P65, para fazer NF-κB, que é o nosso grande mentor inflamatório. E se você tem pouca inflamação, você vai ter uma tolerância, né, porque você está tudo em harmonioso aqui. Já se você tem uma desbiose, mudou completamente a expressão gênica e a função. A resposta? Qual que é a resposta? A resposta agora é hiperpermeabilidade, um monte de antígeno, comeu muita gelatina diet de morango, eu já não tenho mais IgA, eu tenho IgG, as células dendríticas, elas estão aqui, mas elas estão em contato, elas já avisaram assim, ó, manda ver interleucina 6 e 23, manda ver TNF-alfa, interferon gama, manda ver inflamação, o bicho aqui tá feio, vou precisar de armamento. Aqui, gente, o sistema imunológico vai te detonar. Aqui você vai ter muito sistema imunológico e ele vai causar tanta inflamação, que, como diz o nosso querido Alessio Fasano, nosso grande cientista de Harvard, que descobriu que o zonulin é expresso pelo glúten e que vai causar essa permeabilidade intestinal, que ele falou que no intestino não é como Las Vegas, não fica em Las Vegas. Ele sai de Las Vegas e ele vai para o sistema e vai destruir suas células no sistema. Interleucina 6 interleucina 1 são interleucinas sistêmicas. Ela não fica só no intestino, ela vai para todo o seu organismo, ok? Então, o que você faz aqui é determinante, né? Então, você vai recolocar suplementação, você tem que colocar enzima digestiva, carvão, glutamina, vitaminas, minerais, suporte detox, antioxidante, anti-inflamatório, modulador da imunidade. Tudo isso vocês vão aprender a fazer aqui. Tudo isso, ó, já deu meu tempo. Tudo isso vocês vão aprender a fazer aqui, ok? A Flávia já explicou alguma coisa para vocês vão ter mais explicação a respeito disso. Inocular com prebióticos e probióticos, reparar, como a gente já falou para você. Então, se fizer o que sempre faz, chegará sempre aos mesmos resultados. Quando uma mente se expande, nunca mais volta ao tamanho original. Albert Einstein, né? Aqui são a Milha e a Lilica, minhas duas lindas maravilhosas que eu amo de coração. Tá bom? Gente, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada e fiquem com Deus. A gente vai estar juntos daqui a pouco na mesa redonda. Beijo.